Buenas. Nessa sessão a gente vai falar do caso Archegos Capital, ou Archegos, como está escrito, mas Archegos, ou Archegos em grego, que é um caso que está acontecendo recentemente estou falando final de março, início de abril de 2021, que envolve uma gestora de fundos, ou um family office, a tal da Archegos, e grandes bancos, e envolve perdas bilionárias. E a surpresa é que ninguém tinha escutado muito dessa gestora, desse family office, mas de repente percebe o seguinte: espera aí, esses caras estão perdendo algo na faixa de 10, 15, 20 bilhões de dólares. E aí que veio a surpresa para todo mundo. Então vamos entender as operações que a Archegos fez, pelo menos com as informações que a gente levantou aí da mídia, que chamam a atenção e que a gente tem que estar atento, principalmente quando vai lidar com derivativos e gestão de recursos e controle de riscos, porque aparentemente isso não existia para eles. Então vamos lá. Primeiramente, vocês estão vendo, esse é o Bill Wang, é o CEO, o fundador da Archegos Capital. Archegos, para quem não sabe, eu fui pesquisar também, vem do grego chefe, capitão, líder ou aquele que lidera. É interessante que algumas notícias que eu li dizem até que Archegos fazia referência até a Jesus como o grande líder. Então tem várias interpretações, mas basicamente Archegos é o grande líder, o chefe, o capitão, que aparentemente era o nosso amigo aí, o Bill Wang. Antes de qualquer coisa, vamos entender alguns dos derivativos envolvidos, afinal o entendimento deles é necessário para a gente entender todo o desenvolvimento. Então, primeiramente, o que vocês estão vendo aqui é um Total Return Swap, um TRS. Ele é um derivativo, é um contrato, como o próprio nome diz, de swap, e ele tem duas partes, o banco de um lado e o investidor, que no nosso caso é a Archegos, e funciona da seguinte maneira: a Archegos paga para o banco, em determinadas datas, uma taxa de juros, mais um spreadzinho, sobre um título de renda fixa. Então, por exemplo, um LIBOR mais um spreadzinho, então pega a taxa da LIBOR que é pós-fixada ou flutuante, mais um spread que é definido no início da operação. E, em troca, o banco devolve ou paga para o investidor, para a Archegos, as variações dos preços, fluxos de caixa, por exemplo, tudo envolvido, taxas recebidas do ativo objeto do contrato. Então, se vocês fizerem um Total Return Swap sobre, por exemplo, ações da Viacom CBS, que foi uma das envolvidas, o que acontece? Toda a variação de preço positiva, o banco manda para a Archegos e a Archegos manda uma taxa de juros. Então era como se, por exemplo, a Archegos estivesse tomando dinheiro emprestado, então ela paga juros e recebe, e com esse dinheiro emprestado ela comprava, por exemplo, ações da Viacom e recebe a remuneração. Só que a beleza dessa operação é que você não precisa nem comprar as ações nem a LIBOR, é simplesmente uma troca de fluxos. Então apura quem ganhou de cada lado e transfere a diferença. Tanto que, como que a gente calcula o valor em determinado momento de um Total Return Swap? Calcula o valor presente de todos os ganhos do ativo objeto, por exemplo, ações da Viacom, e subtrai o valor presente dos títulos de renda fixa, por exemplo, da LIBOR mais esse spread. Além desse Total Return Swap, outro título envolvido na operação, ou contratos envolvidos na operação, são os CFDs, ou Contracts for Difference, que é similar ao Total Return Swap. Tanto um como o outro são contratos normalmente de balcão, então assim, eles não são negociados com frequência na bolsa, porque eles são escritos para casos específicos, tá ok? Então por isso que a operação normalmente é realizada entre o investidor e o banco. Então o CFD, ele é similar ao Total Return Swap. A única coisa é que ele é mais genérico. Você não precisa fazer só com ações. Você pode usar, por exemplo, criptomoedas, câmbio, assim por diante.
Permite que o investidor se alavanque muito mais, porque os bancos exigem uma remuneração menor, assim, uma baixa margem de garantia. Por ser derivativo, normalmente nas operações se pede uma margem de garantia, e ele tem uma característica aí que é uma grande diferença. O CFD normalmente ele não tem uma data de vencimento, ou seja, ele pode ser renovado diariamente pagando uma taxa. Então, vence hoje o seu CFD, você paga uma taxinha e ele vale mais um dia. E vai tocando com isso daqui. O Total Return Swap, normalmente, ele tem uma data de vencimento. Normalmente não, ele tem uma data de vencimento, assim como tem as datas estipuladas para fazer as trocas. O CFD, normalmente, você vai rolando ele diariamente. Tá ok? Muito bom. Então, tendo isso em mente, vamos entender a estratégia e as operações aqui realizadas pela Archegos. Então, esse aqui é um breve resumo. O que eles fizeram aqui. Primeiro, o Bill Wang, ele comprou ações da Viacom, CBS, e outras empresas de mídia, da internet, Baidu e outras. Deu essas ações como garantia para os derivativos, tanto para os CFDs como para os TRS, mas ele ficou na ponta comprada. Isso quer dizer, ele recebia os ganhos da valorização das ações. Então, ele recebia o ganho das ações menos o que ele pagava, menos a remuneração da LIBOR, mais esse spread. Claro, ele recebia esse ganho se o preço da ação subisse, senão ele teria que pagar. Esse é o outro lado. E como eu falei, isso é equivalente a tomar dinheiro emprestado a LIBOR e aplicar em ações, só que tem que negociar as ações propriamente ditas. Só que essas mesmas ações que ele estava fazendo a operação eram garantia do negócio. Que ele estava fazendo? Basicamente, ele estava se alavancando mais. Então, ele já tinha ações da Viacom e outras, e aí ele achou que isso daí ia continuar subindo, e ele usou esse derivativo para aumentar sua exposição ainda mais nessas ações. E o derivativo ainda permitia uma exposição ainda maior. Tudo isso funciona, ele tem ganho se o preço das ações subir. Se cair, aí é o que a gente vai ver o que acontece. Então, essa é a operação, tem em mente, e estava tudo indo bem. Até que... Então, vamos aos acontecimentos. Dia 24 de março. Começou o dia, essa é uma notícia de início do dia, 9h45 da manhã. Falando, olha, como tinha sido o dia anterior, o dia estava... O Standard & Poor's estava... O índice Dow Jones estava subindo um pouquinho, então estava melhorando e tal. A Viacom CBS caiu, mas nada assim absurdo, tá? Até porque o preço da Viacom tinha subido muito. Então, parecia um dia normal no mercado. O que aconteceu no dia anterior ao dia 24? Então, como vocês estão vendo aqui, o preço das ações da Viacom saiu no final do dia 22 de março, de 100,34 e terminou na faixa de 91,25 dólares. Ou seja, caiu mais ou menos uns 9% em relação ao dia anterior. Puxa, 9% é muito. Mas não é assim um absurdo. Então, aquela coisa, para quem está lá no dia 24, parecia um dia normal. Dia 23 caiu a Viacom, mas o resto estava tudo indo bem. Então, vamos entender um pouco mais da Viacom. Esses são os históricos das ações da Viacom nos últimos 5 anos. E vocês podem ver que ela, nos últimos dias ali de março, meados de março, as ações da Viacom bateram os 100 dólares. Então, elas estavam muito altas em relação a picos históricos. Então, no começo de 2017, ele tinha atingido ali na faixa de uns 60, 70 dólares. Depois, ele estabilizou para 2019 numa faixa de entre 50 e 60. Em 2009,
ele caiu para os 40 dólares e depois teve a crise que ficou nesse patamar. Aí, de repente, em começo de 2021, é o que vocês estão vendo logo aqui acima, o preço das ações foi subindo sem parar em março, chegou aos 100 dólares. E aí já começa a ficar alguma coisa estranho, vem aquele cheiro de supervalorização. Olhando aqui os múltiplos, o que a gente vê é o seguinte, olha, o múltiplo price earnings, preço sobre lucro por ação, é por volta de 10 alguma coisa, 10, 11. Esse é mais ou menos o múltiplo histórico. Se a gente pegar esse, e o lucro por ação dela é, na verdade, na faixa de uns 4 dólares. Então, se você pegar um múltiplo de 10 e o lucro por ação de 4 dólares, um preço na faixa de 40, 50 está bem razoável. Tá? Isso é uma coisa para a gente ter em mente. E aí a gente olha aqui as projeções, por exemplo, peguei aqui do site da Bloomberg, do terminal da Bloomberg, algumas projeções aí de crescimento de lucro por ação, que vocês estão vendo logo aqui acima. E vocês vejam, por exemplo, 2017 foi 4,19, 2018 5,19, 2019 5,19, 2021 foi para 4,08 e 2022 4,18, ou seja, ninguém está prevendo para a Viacom um lucro absurdo. E nada, é uma empresa bem consolidada, madura, nada mostra que ela tem assim, aquele potencial de falar, não, o múltiplo dela vai saltar de 10 para 20 para 30. Não, nada disso. Tudo parece que é uma empresa bem consolidada, que o múltiplo vai ficar na faixa de 10 e o lucro dela na faixa de 4. Então, se você pensar uma faixa de preço dela entre 40 e 50, está bem razoável. Então, nada tinha de justificativa para explicar um preço por ação de 100. E alguém no mercado aparentemente percebeu isso e começou a vender as ações. E a partir justamente um movimento que começou aqui no dia 24, tá certo? E foi seguindo, como vocês estão vendo aqui, o preço das ações dela foram caindo. Então, o preço aqui das ações foram caindo. E a partir de 26 de março, o que aconteceu? As vendas aumentaram. E por que elas aumentaram? O que aconteceu? Lembra? O nosso amigo Bill Wang, ele estava comprado na Viacom. Aliás, grande chance, e isso é uma coisa que a gente tem que descobrir no futuro, que as compras, a elevação do preço da Viacom e de outras, pode ter sido ocasionado pelo próprio Bill Wang, que começou a comprar cada vez mais e forçar uma alta, e os preços foram subindo que nem doido. Talvez ele estava tentando fazer a mesma coisa que aconteceu com outras ações, como a GameStop e tal, e fazer o mercado comprar que nem doido. E aí, como ele se alavancou, tentar aumentar ainda mais os ganhos dele. Só que aí alguém, de repente, no mercado, começou a olhar e falar assim, não, isso não faz sentido, vamos começar a vender isso daqui que está alto demais. Então, 100 dólares faz sentido, entre 40 e 50 está ok. E começaram as vendas. No que começaram as vendas, o que aconteceu? Começou a despertar, assim, naqueles bancos que fizeram a operação, aquele sentimento, olha, aquilo ali vai cair, isso aqui vai derreter, vamos começar a vender. Foi o que aconteceu. A partir de 26 de março, começaram as vendas das ações para atender as chamadas de margem. E aí, o mercado financeiro também tem aquela coisa, aquele quê de feira livre, oferta e demanda. Se tem mais gente vendendo, querendo vender do que comprar, o preço cai. Foi o que a gente viu aqui, com um grande movimento, volume de operações, principalmente operações de venda, e o preço estabilizou na faixa de 44 dólares. É o que vocês estão vendo, inclusive, ali em cima. Muito bem. Então, como que nós estamos aqui na operação? Então, vamos entender aqui. Lá do começo, como estava a Archegos, estava na ponta comprada em ações, a queda começou a causar prejuízo na estratégia, tá certo? Então, o que acontece?
eles tinham que, o pessoal da Archegos, o Bill Wang, tinha que pagar a diferença entre a LIBOR e o preço da ação, ou seja, o retorno ali que teve, que ele, como ele está perdendo, ele tem que pagar um valor cada vez maior. Aí o que acontece? Como ele está tendo prejuízo na operação, o Bill Wang está tendo prejuízo na operação, os bancos fazem a checagem ali do quanto tem de garantia, tem de margem, e percebe o seguinte, olha, as perdas dele estão comendo a garantia. E aí o que aconteceu? Tenho que executar essa garantia. Então estou precisando, ele começa a fazer assim, chamada de margem. Ele liga para o Bill Wang e fala, Bill, manda mais ativos, manda mais garantia. E ele não está recebendo esses ativos. Ainda mais, aí o quadro aqui de cima, ele usou, o pessoal da Archegos e o Bill Wang, usou as ações da Viacom e outras que ele fez a operação, ele usou também como garantia. Então, ao mesmo tempo, ele está tendo prejuízo na operação e as garantias dele também estão sumindo, porque elas estão perdendo valor. Então, aumenta ainda mais o tamanho da chamada de margem, ou do pedido por novas garantias. Então, o banco começa a ficar desesperado e fala assim, Bill, manda mais, Bill Wang, manda mais garantias, porque está tudo derretendo aqui. A sua garantia está perdendo valor, e a sua estratégia está cada vez com um prejuízo maior. Então, preciso cada vez de mais garantia. Os bancos desesperaram, procuraram o Bill Wang, que também deveria estar bem desesperado, e falaram assim, ó, manda mais garantia. E o Bill Wang, aparentemente, ele realmente acreditava muito na estratégia dele. Ele se imobilizou muito nessas ações e não tinha o caixa. Os bancos desesperaram e perceberam o seguinte, olha, eu preciso fazer o seguinte, eu vou pegar essas ações antes que elas derretam. Veja, a ação da Viacom, por exemplo, estava 100, foi caindo para 90, foi caindo assim. Os bancos falaram assim, eu vou vender isso daqui antes que isso vai lá para não sei para onde vai, mas vai derreter que nem doido. Então, vou sair vendendo. E aí tem aquela expressão, quem ri por último, ri melhor. Nesse caso dos bancos, quem ri primeiro, ri melhor. E aí os bancos, eles se reuniram com o Bill Wang, não chegaram a um acordo, alguns tentaram falar assim, não, vamos dar mais um tempo para ele, outros, a grande maioria falando assim, não, aqui eu não vou acreditar nesse cara, até porque aparentemente não foi muito honesto com os bancos também. Mas isso a gente vai descobrir mais no futuro. E aí o que aconteceu? Os bancos começaram a se desfazer, vender as ações da Viacom, e outras, que nem doido, para transformar aquela ação em dinheiro antes que ela derretesse, antes que ela valesse cada vez menos. E, de novo, vem a oferta e demanda. Mais gente vendendo que comprando, o preço vai caindo, maior prejuízo. E aí, olha aí, ó, já estava tendo prejuízo. Vende a garantia, que estava valendo menos, o preço da ação diminui ainda mais, aumenta mais o prejuízo e pede mais garantia. Então, ia para quebra. Aqui algumas notícias, realmente falando assim, olha, como bilhões em derivativos, em segredo, em secretos, não tá, secretos é porque a gente fica sabendo, mas os bancos sabiam ainda mais, levaram a quebra da Archegos, a quebra, como os bancos achavam que estavam numa situação segura e depois se arrependeram, porque não mediram essa alavancagem. Como aqui embaixo, a questão do block trade. Porque o que os bancos fizeram? Os volumes eram de bilhões. Os bancos tinham que se desfazer rapidamente daquelas ações que estavam caindo. Então, eles vendiam em blocos. Então, não é que você está vendendo 10, 20 ações. Você está vendendo $1 bilhão em ações. Centenas de milhões de dólares de ações. Então, você está vendendo bloco. E esse bloco, o mercado necessariamente não está afim de comprar, e aí reduz o preço para o mercado se interessar. Então, os blocos aceleravam, a venda em blocos aceleravam ainda mais as quedas. E é o que vocês podem ver ali embaixo também, essa operação acabou, vamos dizer, destruindo ou derretendo grandes fortunas que estavam escondidas, que as pessoas nem sabiam que tinham, que estava lá com o Bill Wang. Esse é o resultado aqui das vendas em blocos.
Então, o valor de uma carteira com essas posições aí das ações que o Bill Wang possuía lá na Archegos, caíram 46% numa semana, apagando todos os ganhos que já tinham tido em 2021. Isso o quê? Foi resultado da venda, da execução das garantias. Então, pega a garantia e vamos colocar ali para vender, causando prejuízo na faixa de 10 a 20 bilhões de dólares e praticamente acabando com o capital ali da Archegos. Aqui, dia 3 de abril, eu fui procurar o site da Archegos, então vamos procurar, eu achei estava disponível lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn, entrei ali, vou clicar no Visit Website, e aí, para minha surpresa, www.archegoscapital.com, não consigo chegar à página. Então, aparentemente, o pessoal da Archegos estava sofrendo vamos dizer, muita gente procurando eles e tal. Eles resolveram, vamos dar uma saidinha, passear por aí e tal. Tirou a página do ar e não sabemos ainda que fim vai levar a empresa. E aí, para fechar, algumas questões aí para serem discutidas, não tanto agora, mas para o futuro. Então, tem inocentes na história? Na minha opinião, não. Os bancos sabiam, conheciam as operações, vendem as operações. O Bill Wang não era um cara novo no mercado, sabia o que estava fazendo, ou eu acho que sabia o que estava fazendo. A alavancagem não era visível? Era visível. Afinal, os CFDs e o Total Return Swap são produtos de alavancagem, então quem está vendendo isso sabe que está alavancando. E ele pede garantias, ele conhece a garantia, ele sabe que, olha, no caso da Viacom é o seguinte, se tudo dá certo, maravilha, sobe o preço da Viacom, a garantia vale mais e maior o ganho. Só que se cai, maior o prejuízo de um lado e a garantia vai derretendo, vai perdendo valor, e então gera novo pedido de margem. Então, para quem vai vender produto, tem que saber quem tem a outra contraparte, que outros ativos pode dar como garantia. Controle de riscos pelos bancos da Archegos. Isso eu questiono muito se tinha, se era bem feito. Aparentemente não, porque quando o alarme disparou, a coisa já foi para o beleléu, e muito rápido. Então, vocês podem perceber o seguinte, que basicamente do dia 23 ao dia 1º de abril, então menos de 10 dias, tudo derreteu. Risco de contraparte é relevante? Sim. E risco de contraparte dos dois lados. Tanto do lado da Archegos, que os bancos deixaram ele na mão, e tanto do lado dos bancos que a Archegos não tinha os ativos para dar como garantia. Então, risco de contraparte é relevante e cada vez mais. Então, na hora de fazer uma operação, conheça quem está do outro lado e qual é a capacidade que ele tem para fazer aquela operação e bancar os prejuízos. Alguém pode tocar mais com a queda da operação da Archegos? Sim, isso a gente vai saber em investigações futuras, espero que sejam feitas. Até porque vem aí a pergunta de base, será que não havia grandes short sellers envolvidos? Veja, se o preço da ação da Viacom, por exemplo, bateu os $100 e historicamente estava alto e não tinha fundamentos para isso, provavelmente tinha alguém aí em algum canto vendendo resolveu começar a fazer venda descoberta ou short sale dessas ações. E talvez os próprios bancos soubessem disso do outro lado. Provavelmente, quando começou a cair as ações da Viacom e tal, alguém lá no banco falou assim, quem que estava operando isso? Tem um cara lá, tem um grande short seller envolvido e tal. E aí vai empurrar, e aí que os bancos ficaram desesperados, porque viram que não ia sobrar nada. Precisa regular mais essas operações? Eu acho que nem tanto. Isso daí, se o banco sofrer, paciência dele. Os reguladores têm que cobrar dos bancos, vamos dizer, maior controle de risco e reporte nisso. Agora, regular, acho que não. Já está, o mercado financeiro já é bem regulado. Muito bem, pessoal. Esse é o caso da Archegos Capital. Muitas questões ainda a serem discutidas, mas muitas coisas que aconteceram poderiam ser evitadas, não são novidades. Vem questões de ganância, falta de controle, tanto da alavancagem quanto dos riscos.
Volta a questão da regulação, esse vídeo não vai fechar essa questão aqui, são grandes discussões aí que vou deixar aí para o futuro. Mas assim, se vai entrar em operações com derivativos, você tem que saber fazer o seu controle de risco. E seja qual for o tipo de operação, seja um contrato mini de dólar, seja um contrato de swap, com grandes bancos, com grandes volumes, porque senão pode acontecer com essa aqui, mais uma operação que detona uma empresa no mercado financeiro, causa prejuízo para todas as partes e acaba entrando para a história e para os nossos vídeos aqui, tá bom? Pesquise e se informe sobre esse assunto que está bem no momento agora e vai estar aí para a literatura futura, tá bom? Até mais!